Gente, boa noite, né? Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Já estou com saudade de estar aí junto, né? Eu gosto de dar aula no corpo a corpo, né? Quem me conhece sabe disso. Espero que vocês estejam se cuidando, cuidando da sua família, né? Desejo a todos vocês uma quarentena, assim, muita energia positiva, tá ok? Para isso, a gente vai estar junto aqui, né? Da nossa disciplina. Esse pedacinho da disciplina a gente já viu, mas, como ela é uma continuidade, eu resolvi passar rapidinho por esse pedaço aqui, até para vocês me falarem se a gente continua assim, passando pequenos vídeos, né? E com aulas online a partir da semana que vem, vocês não esqueçam, né? A gente vai ter nosso horário no online também, tá bom? A metodologia, quer dizer, essa é a nossa disciplina, né? A metodologia e atividade física e esportiva para os idosos, né? E o nosso conteúdo mesmo aqui que é que a gente quer com essa disciplina? A gente quer que vocês tenham uma noção, né, didática para estar ofertando, então, aulas muito interessantes e bacanas, né, para o idoso que vocês vão estar trabalhando. E nós hoje nós temos essa disciplina, né, dentro da grade, porque a gente está vendo, inclusive, né, com o Covid-19 aí, que a nossa população idosa é muito grande, né? Não só no Brasil hoje, em todo o mundo, né? E temos que ter um olhar, né, para essa população bastante generosa que vai precisar, principalmente do nosso lado, né? O nosso lado de estar prevenindo, né? O nosso lado da prevenção das doenças, que é a função, né, do educador físico, ok? Como é que a gente vai fazer isso, né? Nós temos que primeiro conhecer o nosso aluno, quem é, né? Onde eles nasceram, que a gente já havia dito. E isso a gente conversou bastante sobre isso, né? Quando nós, inclusive, conversamos sobre a questão do filme, né? E nós conversamos quem é esse idoso dentro do Brasil, né? Essa geração que trabalhou muito, construiu grandes fábricas, grandes estradas, né? Grandes cidades, né? E então foi um adulto que está acostumado a um trabalho árduo, né? E conseguiram, tiveram muitas conquistas também, né? E que corpo é esse então? Né? O que chama aqui no texto de coisificado, né? É um palco de conflitos, porque principalmente é esse corpo que veio dessa geração da industrialização, né? Que ele é um corpo produtivo, né? Pensa que ele só é interessante no momento em que ele produz, né? Em que ele dá lucro, né? Então, a gente pensar nisso, quem é esse aluno, então, que ele vai pensar, então, na produtividade, né? Ele vai pensar na educação física como uma coisa possivelmente até negativa, né? Como uma coisa que ele vai sentir só dores, né? Que tem que ser muito cobrado, porque nós viemos então dessa geração, né? De que a educação física era, inclusive, boa se sofrer, né? Boa se doer, boa, né? Então a gente vai ter que inicialmente trabalhar com esse idoso, que é preciso ter bem claro que movimento é esse que ele tem, né? Como é que ele se movimentou durante a vida? Através de quais brincadeiras, por exemplo? Um exemplo aí da foto, esse senhor está mostrando que ele gostava de brincar de peteca, né? Então, dentro da cultura dele, né, o jogo de peteca é comum, né? Então, ele vai estar viabilizando isso, então, mostrando para a gente, né, como é que o corpo dele se movimentou, né? Para ele, então, se permitir, né, tá trabalhando com a gente, tá? O próprio corpo, né? E como é que a gente vai trabalhar essa história? Nós, na verdade, nós vamos propor que esse corpo desse idoso, nós vamos falar, olha, o seu corpo eu quero entrar nessa sua história do seu corpo, né? Como é que é isso, né, gente? Como é que você vai montar esse programa, né, dentro da educação física? Pensando na inclusão, na atividade para a saúde, na autonomia desse cidadão, né? Ter um olhar como cidadão, como é que ele chega até você? É alguém que traz, ele vem de ônibus, ele vem de carro, como é que é a autonomia desse idoso que está chegando até a sua aula, né?
ou você trabalha dentro de um asilo, como é que é isso, né? Qual a movimentação que ele faz até para chegar até a sua aula, né? Que tipo de estímulo ele tem, tá ok? Então, para isso, por quê? Porque aí, só desse início, a gente já pode pensar num planejamento que ele está sendo obrigado ou não, né? Ele vem porque ele gosta, né? Para a gente não desperdiçar esse tempo de espaço que a gente tem com o nosso idoso, tá ok? Então, a gente tem que pensar o que a gente vai prever, porque, olha só, de boas intenções, gente, e tudo, e fé, né? Eu sempre digo que a educação física sofre muito, né, com esse estigma de que a gente, com boa intenção, carisma, a gente vai dar sempre uma boa aula. E não é o caso, né? A gente tem que realmente pensar, né, focar de que nós temos que planejar a nossa aula, prevendo sociabilização, prevendo inclusão, prevendo inclusive progressão, porque às vezes no idoso eu não penso na progressão, não penso que ele tenha que ter uma evolução dentro da nossa aula. E nós temos que pensar nisso, nessa progressão desse aluno. Ah, mas professor, ele não vai adquirir hipertrofia, né? Não é esse o pensamento. Não estou pensando nem nisso, né? Vai depender também do que você vai estar trabalhando. Talvez sim, né? Mas no nosso caso aqui, como é que eu vou estar prevendo essa progressão? Pensando na sociabilização, por exemplo, na inclusão, né? Vou estar pensando também, prevendo o seguinte, de que a gente tem que levar em conta a saúde desse idoso. Ele está mais feliz, ele conseguiu diminuir as taxas de colesterol, por exemplo, né? Pensar na questão de que a pressão dele, como é que está mais estável, né? A questão da glicose, das dores, né, que tem nas articulações, na lombar, como é que estão essas dores? Nós vamos ter que ter um espaço no nosso projeto, né, no nosso planejamento de aula, para nós ouvirmos, inclusive, como é que estão acontecendo essas progressões, ou nós fazermos dentro do planejamento um dia para isso, né, para que seja viabilizado essa questão da progressão, tá? Para a gente também prever os riscos, né? A gente está, inclusive, vendo isso para ver os riscos que a gente está cometendo, ok? Quem é, né? E o que, o porquê e como tem uma etapa padrão, né, de um planejamento que vocês aí, né, já no sétimo período já estão super acostumados a fazer. Mas dentro desse quem, o que, porquê e como, nós temos que pensar também na satisfação do nosso aluno, né? Como é que ele está satisfeito, né, com a nossa aula e por quê? Porque a gente sabendo por quê, nós podemos fazer novos planejamentos, né, trabalhar diferente, né, dependendo do porquê que abrange esse aluno, como é que a gente vai estar trabalhando, tá? Tanto quanto personal, tanto quanto aulas em grupo, ok? Que resultados são esses que a gente vai estar tendo desse idoso, né? Que medidas que eu vou estar cobrando dele, né? Como eu já comentei para vocês, por exemplo, eu mesmo dando uma aula de bolero, por exemplo, como eu costumo ofertar, que tipo de exigência que eu vou pedir? Se eu for dar uma aula para vocês de bolero e para os idosos, quais as diferenças que eu vou ter que tomar, ok? Podemos, inclusive, agendar no retorno uma aula de bolero e pensar nisso, né? Como é que eu vou estar pensando nessa aula de bolero? Quais as diferenças que eu posso estar abraçando, né? Nessas diferenças de idade, né? Um bolero para um grupo jovem, né? E um bolero para a turma acima dos 60 anos, ok? E aqui o mais importante também, né? Que a gente vai estar vendo, né, é quem ensina. Quais as competências que cada um de vocês vai ter que ter, e aqui a gente vai abraçar 6 competências, né? Para ter um bom educador de idosos dentro do universo da educação física, que é o conhecimento da educação física no contexto da educação e da sociedade, que é o que a gente está debatendo aqui, gente. Eu acredito que a educação física, então, né, ela foi regulamentada em 96, né, como profissão, e que isso, né, é o que a gente está. Eu acredito que vocês são muito privilegiados, né, estão tendo hoje essa visão, estão tendo a oportunidade da gente estar falando para vocês: olha, gente, a gente já quebrou muita cara, né, e vocês hoje vão ter a oportunidade, então,
de estar planejando melhor as suas aulas, porque a gente já fez muita besteira aí como educador físico, tá ok? Então, é nesse sentido mesmo, assim, de vocês pensarem que nós pensarmos nesses contextos dentro do universo da sociedade, né? E, e é sempre bom pensarmos também que a gente está dentro de um contexto, né, de várias disciplinas, que só a educação física ela não vai trazer esse idoso saudável sozinho, né? Então ele tem que estar, temos que pôr dentro do nosso planejamento que vai ter educação física, mas temos que pensar também como é que ele está se alimentando, como é que ele está dentro da casa dele, né? Como é que ele está emocionalmente, se esse idoso tem uma depressão, se esse idoso está sendo bem cuidado, né? E pensar um pouco sobre isso, tá? Isso é pensar na sociedade, né? Que tipo de comunidade que a gente está ofertando a nossa aula, tá? Para não ficar um trabalho alienado, né? O que a gente fala, né? E aí a gente pensar no idoso, mas sair às vezes, desse reducionismo que é muito comum dentro do universo da educação física e que a gente está quebrando aqui a caixinha, né? A gente está quebrando as paredes aqui, tá ok? O segundo conhecimento é o técnico teórico, filosófico a respeito da pessoa humana, né? O técnico, né? Que é o que vocês já têm, né? Que toda a questão da fisiologia, do exercício, né? O tanto que é importante essa formação da anatomia, né? Da didática, da psicologia da aprendizagem que vocês aprenderam até agora, da questão da fisiopatologia, da epidemiologia, da saúde pública, né? Tudo isso que vocês já abarcaram dentro do nosso curso aqui, mas tem que também ter um domínio da atividade que você vai passar. Você nunca deu uma aula, por exemplo, você nunca deu uma aula de natação e vai de repente dar aí uma natação para idosos, uma hidroginástica, né? Então, pensar que você vai ter que construir esse conhecimento, não é simplesmente, né, não vou jogar essa turma na água, né? Não é assim, a gente tem que ter um conhecimento do que a gente vai estar ofertando, ok? Então, pensar, né, estudar antes, se for proposto para vocês dentro desse universo, tá? E pensar sempre que eu vou estar pensando que os mecanismos, né, como é que eu vou trabalhar para trabalhar a inclusão desse idoso dentro da minha aula, tá? Propor alternativas viáveis, né? Eu não posso ser também aquele professor que não, olha, eu consigo isso, não consigo aquilo, a gente tem o nosso limite e a gente trabalhar, né, trabalhando também dentro desse limite, tá ok? Pensando também que esse idoso, ele não é simplesmente idoso, ele não chegou ali e ficou idoso de uma vez, ele não é parado, né? Ele é um pai, ele é uma mãe, ele tem um amigo, ele é um profissional, ele é um cidadão, tá? Com todas as nuances de um cidadão e como cada um de nós, né? O que difere é o tempo, né, de vida, tá? É a idade, né? Essa é a diferença, tá? A nossa capacidade reflexiva para analisar os diversos fenômenos, né, que compõem essa prática do cotidiano. Então, se eu for montar uma aula no dia a dia, né, eu vou estar com esse idoso dentro de um projeto, né, de uma clínica, de repente, para idosos, eu vou ter que fazer um projeto, eu tenho que ver essas questões do cotidiano do meu idoso, ok? Ele tem que contextualizar esses conteúdos, né? Eu tenho que ver, vou trabalhar um projeto com ele, né, levando em conta a idade, o sexo, as condições físicas do meu idoso, fazer uma análise antes, né? As construções também até geográficas mesmo, né? Eu estou trabalhando aqui no Centro-Oeste, eu estou trabalhando como, né? Eu tenho tempos mais, tem momentos em que a gente vive uma seca bastante grande, como é que eu vou trabalhar dentro da educação física, tá? E também ser capaz de fazer referências a situações concretas. Por quê? Porque eu conhecendo o universo do meu idoso, eu vou poder me colocar dentro do universo dele, tá? Então, assim, de repente, eu saber quais as atividades do meu idoso, né? Fora dessa aula de educação física, para mim estar contextualizando, tá? E para a gente não ficar aquele professor que chega, dá aquela aula de 40 minutos, uma hora e vai embora. Tá? O exercício ele não pode ser um fim em si mesmo, mas um meio. Né?
e também de uma questão interdisciplinar, é um trabalho também, é um tema transversal a questão da educação física dentro de cada universo, né, gente? Então, quais os objetivos? Por que a educação física para idosos? É preventivamente, né? Principalmente porque a gente está com esse objetivo da gente prevenir, né? Combatendo o sedentarismo, melhorando essa saúde da nossa população, né? E aí nós temos, inclusive, a Carta Brasileira da Educação Física, nossa, né? Que compete, que coloca o educador físico como competente, ele lançando meios formais e não formais também dentro da educação física, né? Como relaxamento, atividades de aventura, para educar o ser humano para a saúde, um estilo de vida ativo, para a gente sair realmente da caixa e ter outros olhares, né? E também a Organização Pan-Americana, através da representação no Brasil, divulgou um documento também, olha, recentemente, que eu falo que é 2005, que é o envelhecimento ativo, que já está sendo implantado, né, aqui no Brasil há alguns anos, né, e são planos de ação para colocar o idoso como protagonista, né, dos seus próprios direitos, tá? Então, colocando uma formulação de políticas e programas ligados à questão do envelhecimento, né? Todos ligados, governos, entidades não governamentais, o setor privado, né? E que a gente está vendo aí que a população, eu digo o seguinte, a nossa disciplina, ela é contemporânea, né? A gente está falando do idoso aqui, e muito importante para cada um de nós, a gente ter esse olhar para o idoso. A gente está vendo que, com tudo isso, né? O tanto que nós estamos aí, né? Os nossos idosos e nós, né? Sofrendo bastante com as questões do Covid-19, e a gente pode estar depois abrindo um debate para esses sofrimentos que a gente a gente está no caminho, né, nesses sofrimentos, tá ok? E a capacidade para realizar essa formação continuada, gente, que sempre, assim, não achar que simplesmente acabou o curso de educação física e acabou tudo, né? Mas fazer visita técnica, você vai trabalhar no asilo, ver que ambiente é esse, você gosta desse meio, né? Trabalhar, fazer supervisão, perguntar para os professores, né? Quais as abordagens que eles fazem. Eu observo que tem muitos alunos que chegam na gente e eu, por exemplo, estou sempre disposta e feliz que a educação física esteja tendo, né, essa curiosidade, que os alunos venham com essa sede de conhecimento, tá? Buscando sempre não só os conhecimentos teóricos e técnicos, né, mas também a conversar com o tipo de aluno que você quer estar abraçando, tá bom? A capacidade para produzir esse conhecimento nós estreitarmos essa relação entre o nosso ofício, né, e a pesquisa, porque nós ainda, eu acredito que como sendo uma profissão muito nova, né, a gente tentar, né, a gente está um pouco mais perto dessas produções acadêmicas, tá? E na publicação de artigos científicos, tentando estar produzindo e lendo, e sabendo como é que se faz, frequentando congressos, cursos, né? Cursos de diversos aspectos, assim, que vocês acreditem que vai estar aumentando, né, as suas capacidades e competências como profissional de educação física, né? Essa capacidade para comunicar-se, né, com seus interlocutores é muito importante, que é como é que eu chego ao meu aluno, tá? Então, eu me abrir para esse aluno, né, abrir para o universo dele, né? Às vezes a gente tem professores muito capacitados tecnicamente, mas que não dão conta de chegar no seu aluno, tá? Então, nessa situação, a gente vê que eu preciso ter as duas competências, a competência técnica, né, logicamente, mas essa também, as funcionais, as anatômicas, mas a competência também de estar se aproximando, né, de estar um pouco mais junto, né, de comunicar com esse meu aluno, ok? Eu vou estar na próxima aula trabalhando um pouco essas leis, né, que os idosos que protegem os nossos idosos, né, principalmente no Brasil, essa legislação brasileira que a gente vai estar abrindo, as principais leis apenas que a gente vai estar vendo para a gente se embasar e saber, né, em que chão que a gente está aí no universo do idoso.
Adorei estar com vocês aqui hoje, né? Espero que esteja contribuindo, né, para a nossa formação aí. E vamos estar juntos em breve, né? Torcendo aí para nós estarmos juntos, tá ok? Um beijo grande para vocês, beijo.